Essa esperança aqui, é claro, está falando da expectativa da volta de Jesus, da vinda de Jesus. Mas chegando, quem é que chega? É Jesus. Então ele é bendita esperança, né? Ele é nossa esperança. Jesus é a bendita esperança pelo que ele é e pelo que ele vem fazer. O que é que ele vem fazer? Vem buscar a sua igreja, vem buscar os seus. Quem são esses seus? Está aqui o verso 14: um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Um povo de que forma? Exclusivamente de Jesus. Você vai encontrar diversas e reiteradas vezes a palavra pureza na Bíblia. Um crente puro. Um crente puro é um crente verdadeiro, sem mistura. Sem mistura. É crente, sou crente em Jesus Cristo. Às vezes as pessoas têm uma pressa em dizer logo: você é crente? Sou crente da igreja tal, sou da igreja tal. Eu digo: sim, mas espera aqui, você é um crente em Jesus? Depois vem a igreja. Sim, então que igreja você frequenta? Aí tem espaço para a igreja também, mas eu questiono quando é mais a igreja se destacando, porque às vezes a pessoa não está entendendo quem é Jesus, está mais ligado à organização. E eu já vi muito isso acontecer. Não está errado falar sobre a igreja tal, e deve falar, mas a ênfase, a gente percebe logo qual é a ênfase principal. Se percebe. E aqui nós temos uma esperança bendita, uma bendita esperança, que é a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aqui chamado Cristo Jesus. Só dizendo uma coisa, é que esta carta de Tito está dentro da classificação de quais livros da Bíblia? Das cartas pastorais. As cartas pastorais são 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, e há uma tendência de incluir Filemon nas cartas pastorais. E em certo ponto faz sentido, mas Tito é uma carta pastoral. E quando é que essa carta foi escrita? Como era que estava o apóstolo quando ela foi escrita? Isso ajuda muito você saber que quando Efésios foi escrito, Paulo estava preso. São Paulo estava preso. Quando Colossenses foi escrito, São Paulo estava preso. Quando Filipenses foi escrito, São Paulo estava preso. E outras cartas, mas não vou citar todas, mas aqui São Paulo estava em liberdade. Foi entre a primeira e a segunda prisão dele. Mas isso leva-nos então a colocar o período que foi escrito do anos 61 a 68, provavelmente foi o tempo que essa carta foi escrita por Paulo a o jovem Tito, que era um pastor que estava na ilha de Creta. Então os cretenses são de Creta, né? Agora é interessante que tem um poema um poema grego, né, dentro desse livro aqui. Cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Citando os poetas gregos, né? Os poetas gregos. Claro que talvez não tivesse a intenção de rimar, mas rimou. ficou rimado. Mas sabia que não é necessário que a poesia tenha rima. Ela pode acontecer sem rima, né, irmão Jonas? Irmão Jonas gosta de verso livre, né? Eu tenho dificuldade em fazer verso livre, mas ele gosta de fazer verso livre, né? Eu posso fazer uma crônica, mais fácil para mim, mas o verso mesmo do livro eu tenho dificuldade. Mas o irmão tem habilidade de fazer, né? Assim, mas cada um na sua área. Então, a gente vê que Tito, esse pastor jovem, recebeu do apóstolo São Paulo a responsabilidade de atuar não somente em Creta, mas na cidade que ele estava, mas também nas cidades circunvizinhas. Olha o capítulo 1
e verso número 5: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem. Então tinha coisas fora de ordem, para que pusesses em ordem. Quando eu preguei na posse do pastor Almir Cosentino, lá na Igreja do Alto, eu mostrei isso aqui, que a igreja que está sem pastor está um pouco fora da ordem, fora de ordem, está precisando organizar algumas coisas, colocar ordem. E Paulo disse para que pusesses em ordem as coisas restantes, e entre as coisas restantes estava aí: bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Então Tito estava na incumbência de estabelecer pastores nas igrejas, nas cidades circunvizinhas. Então por isso que nós aqui em Santa Cruz estamos ligados ao bairro do Maracujá, ao bairro do Paraíso, a São Bento do Trairi, a Tangará, a Coronel Ezequiel, a comunidade Santo Antônio. Esses lugares todos citados têm templo construído, né? E também a maioria também tem pastores, tem presbíteros lá. Então a nossa oração, que nas cidades vizinhas da Santa Cruz, são empenho missionário, né? Possa ter a oportunidade de ter pastores lá para pregar o Evangelho. Interessante que você vai ver que no Novo Testamento as igrejas tinham vários pastores, a multiplicidade de pastores nas igrejas. Mas sabe por quê? Também que a gente pode ver isso, é que só tinha uma igreja em cada cidade. A igreja de Santa Cruz, então ela tinha que alcançar toda a cidade de Santa Cruz. Em Creta também, toda a cidade de Creta, lá na ilha de Creta, a cidade que estava o Tito. A cidade de Filipos, então, era bispos que tinham lá, mas eles eram uma igreja que tinha lá para alcançar tudo. Isso demonstra uma certa unidade da igreja, né? Unidade, uma igreja só que está alcançando a cidade. Por isso a gente desloca aqui para o Maracujá, bairro do Paraíso, né? Bairro do Paraíso. E isso ajuda porque quando há uma diversificação um pouco distinta, às vezes traz algum problema, mas quando há um pensamento, uma liderança, lideranças com o mesmo pensamento, expandindo o Evangelho, vai proclamar Jesus, ganhar almas para o seu reino e fazer a igreja naquela cidade crescer. Lá em Campo Redondo, né? A igreja evangélica batista no centro da cidade é a mesma igreja evangélica batista do conjunto Lauro Maia. O dia que tem culto, os irmãos vêm para Lauro Maia, os irmãos de Lauro Maia vão para o centro, quer dizer que eles estão unidos no pensamento e fazendo com que a igreja cresça na cidade de Campo Redondo. Não só que tem o exemplo, mas também a nossa cidade, a igreja co-irmã Campo Redondo. É muito importante lembrar que a igreja precisa procurar expandir na cidade. A gente também começou um trabalho, não sei se alguns aqui sabem disso, mas alguns sabem, mas todos não. Hoje existe um trabalho, uma igreja evangélica em Lajes Pintadas. Essa igreja foi iniciada por Santa Cruz, sabia disso, né? Por Santa Cruz. A gente começou, eu tinha uma belina, né? Aquelas belinas meio longas, uma Renault a álcool. Era meio trabalhada, mas era boa, eu gostava muito, era boa. Usei muito aqui em todo o estado, aquela belina, né? E foi o apoio para Coronel Ezequiel e também inicialmente para Lajes Pintadas. Então começamos lá, Lajes Pintadas, e nesse tempo o missionário Trevo Bennett estava em Campo Redondo e ele estava mais folgado lá. Tinha outros obreiros, ele estava mais folgado. E ele foi um dia para o culto lá, ele fazia o culto na feira ali, coberta. O primeiro culto lá, até o prefeito estava também com a esposa dele, né? E a gente continuou fazendo. E um dia ele estava no culto, Trevo. Ele disse: Trevo, nós estamos com uma abrangência de vários trabalhos. Você é um missionário. Você está em Campo Redondo, pelo que eu vejo está com mais tempo. Se você quiser tomar conta do trabalho Lajes Pintadas, eu passo para você. Ele achou bom demais, né?
e foi construir a igreja e fez um bom trabalho, graças a Deus. Tem igreja de Campo de Lajes Pintadas, está o pastor Márcio Maciel ali trabalhando. Então, a igreja tem que se preocupar com as cidades vizinhas. Não pode fechar-se nas quatro paredes, tem que se preocupar em expandir o evangelho. Isso mobiliza a igreja no momento onde ela está, para que possa melhorar, evangelizar e expandir, porque aí daí vai chegar a outros campos ao redor. Lá na ilha, para Tito, em Creta, Paulo deu incumbência: você vai ter que fazer isso nas cidades circunvizinhas, nas demais cidades. Vai estabelecer liderança para proclamar, sim, estabelecer a igreja e fazer o trabalho do Senhor. E levando todos a uma expectativa, que começa a tratar sobre o perfil da liderança, mas aqui já no capítulo 2 está mostrando que essa igreja tem uma expectativa gloriosa e maravilhosa. Até porque é importante lembrar esse pormenor, porque nós estamos aqui na cidade de Santa Cruz e temos que reafirmar: nossa esperança é Jesus. Amém? Então isso tem que ser afirmado, porque significa que outras pessoas têm outra esperança. Sim, esse é o mês que vai ser cantado, que tem uma pessoa que já morreu, que nunca ressuscitou, que é a esperança de Santa Cruz. Ou não vai? Vai ser cantado em alto e bom tom no meio da rua, e o povo atrás balançando a cabeça. É verdade. Então a gente tem pena, tem dó, tem misericórdia das pessoas, porque é falta de entendimento espiritual, falta de entendimento das escrituras. Aí vai fazer isso. Mas por aquele que crê em Jesus, não foge, ele não será confundido, ele não vai confundir a sua esperança, ela está direcionada ao local certo, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus, que realizou a obra de redenção, subiu ao céu e um dia virá de lá para buscar os seus, que é a nossa bendita esperança. Então, temos que mostrar. Eu vou fazer um trabalho, eu fiz um panfleto sobre Jesus, e aquele X, um X, Jesus. Então vou fazer agora sobre esperança, essa semana, já comecei, estou terminando. Esperança, é um panfletinho pequeno também, mas sobre esperança, para a gente mostrar que Cristo é a nossa esperança, e que temos base nas Escrituras para isso acontecer. E queremos que outros saibam dessa realidade. Por isso o programa Voz do Evangelho aos domingos vai ao ar, com a responsabilidade da Igreja Batista, para levar a mensagem. Isso é a obra missionária, irmãos. Esse investimento não é à toa, faz parte da obra missionária, sim. Hoje já ouvimos várias pessoas notificando sua audiência, né? E eu fico feliz em ter pessoas que aproveita bem. Quando eu faço um vídeo, eu não vou dizer para as pessoas, espero que você gostou. Não, eu não quero que ninguém goste. Não. Eu quero que você entenda e se beneficie. Aí vai gostar. É consequência. Mas só para você gostar, pode ser certo ou errado. Mas se você ouviu a verdade, entendeu a verdade, que goste ou não, mas você vai findar gostando, porque você vai usufruir dela. Então é consequência o gostar. Mas a verdade é para ser pregada, é para ser recebida e crida. E o pecador às vezes não gosta muito de quebrar o seu ego, o seu orgulho, né? O seu status em si. Não quer fazer isso, mas precisa se arrepender e correr para Jesus. Aí teve um senhor hoje, a classificação dele, ele disse, estou ouvindo aqui um dos melhores programas da Rádio Santa Cruz. Amém, você certamente está aproveitando. Ele disse um dos melhores programas, certamente, né, irmão Júnior? Certamente está aproveitando, né? Então, eu não estou também querendo que você ache o melhor, não. Quero que você aproveite a palavra de Deus, escute e aplique no coração. Mas a gente agradece aquele que está cada domingo ouvindo e também notifica e quer encorajar a isso. Aproveito para dizer que eu quero participação dos irmãos aqui da igreja, sim, tá certo? Eu sei que tem irmãos que têm uma certa facilidade e até habilidade, pode gravar um áudiozinho e enviar para mim, que eu boto no ar, tá certo? Bota no ar.
Às vezes eu boto algum sem estar sabendo que foi para o ar, né? Eu corto e faço, boto a parte que interessa e foi para o ar. Mas é importante a participação da igreja por saber, a igreja está inteirada e está participando. Mas a bendita esperança que nós temos aqui apresentada por São Paulo, ela primeiramente ela é um dos ingredientes que vem através da graça de Deus que se manifestou salvadora para com quem? Todos os homens. A graça de Deus se manifestou o quê? Salvadora para com quem? Com todos os homens. Então para aí. Todos os homens aqui está falando de humanidade, independe de quem seja. Mas se a graça se manifestou salvadora, tem uma pergunta agora, parar para responder uma pergunta. E sabe qual é a pergunta? Todo mundo aqui já está salvo? Será que tem alguém que não conheceu essa salvação ainda? Isso é obra do Espírito Santo, que é através da fé que a pessoa coloca no que Cristo fez, que isso passa a ser realidade na sua vida. Você será regenerado pela palavra de Deus. Você passa a existir no mundo espiritual. Nasceu de novo. E Jesus disse: se alguém não nascer de novo, o que acontece? O que não acontece? Não pode ver ou entrar no reino de Deus. Nem ver, quanto mais entrar, né? Não pode ver nem entrar no reino de Deus. Então é a palavra do Evangelho. A igreja se preocupa com isso, porque é a missão da igreja tratar exatamente a questão da alma e levar a pessoa a viver no presente tempo, se deleitando em Deus e aguardando essa bendita esperança. Como é fora do alvo aquelas igrejas que vivem envolvidas com tantas coisas, mesmo coisas boas, mas que não se importa com não está ligada na parte de evangelizar, de esclarecer a pessoa quanto à realidade eterna, porque tudo passa aqui. Você pode ter uma igreja que vai proporcionar somente uma assistência social da melhor forma possível a toda a comunidade de Santa Cruz ou em qualquer outra cidade. Fará com certeza um bom trabalho. Mas quem foi assistido vai precisar de novo. Vai precisar de novo. E um dia vai morrer. E se a alma não está preparada, pode estar bem vestido, barriga cheia, bem assistido, mas que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Olha aí a responsabilidade, olha aí a prioridade. Por isso Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. É o seu reino, que é o reino de Deus, né? E todas estas coisas, o que acontece? Então é resultado, é fruto que vem, é resultado que vem, vos serão acrescentadas. Essa graça salva, não é verdade? Salva. Essa graça que aponta para a esperança, ela educa, está no verso número 12, ela educa. Essa graça, então, ela dá sentido à vida, focalizando o alvo certo, que é a bendita esperança de nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveito para parar para dizer: sim, Jesus vem, Jesus voltará. Jesus voltará um dia. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que está perto. Ele foi quem disse: eis que cedo venho. E o cenário ao nosso redor mostra um ensaio muito intenso. Às vezes eu costumo dizer que parece ser o ensaio geral, para que a realidade aconteça. Jesus vem, não sabemos até quando precisamos esperar. Mas quando a gente não está focado na bendita esperança, na volta de Jesus, começa a se envolver com coisas de só menos. Até a própria igreja se envolve com picuinhas. Um vai observar o que não gosta no outro, ou quem sabe no culto, na igreja, porque não está focalizando a volta de Jesus. A seriedade
desta mensagem que é com valor eterno e para sempre. Então nós precisamos, irmãos, acordar. Por isso Jeremias disse: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Onde é que está escrito isso? Hein? Eu já disse, né? Mas eu não entreguei tudo também não, só disse Jeremias, mas 17, 7, perdeu por 2. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E no verso 5 faz sentido também, porque diz o contrário: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17:5. Eu aprendi isso em 79. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bem, como é que eu posso dizer que Santa Cruz tem que ter outra esperança sem ser Jesus? Sem ser o Senhor? Como é que eu posso dizer isso ou concordar com quem diz? Eu tenho que mostrar: você está errado, meu amigo. Você está equivocado. Olha direito, leia a Bíblia, você vai entender que a esperança única para nós é Jesus. Se nossa esperança fosse essa pessoa que você está dizendo aí, que é outra sem ser Jesus, a pergunta é: essa pessoa ressuscitou dentre os mortos? Essa pessoa perdoou o pecado, morreu pela humanidade? Não foi, não foi. E tivesse morrido e perecia, porque é pecador também. Mas Jesus é o Santo de Deus, o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Amém? E aquele texto que disse: bendito o homem que confia no Senhor, que é a bendita esperança aí, não é? Ele segue dizendo, comparando com uma árvore plantada junto a correntes de águas, cuja folha não murcha, né? E na estiagem, e vai frutificar no tempo certo. As coisas podem ir piorando, pode não estar bem ao seu redor, mas vem fruto. Ou não? Vem fruto sim, porque independe da circunstância. A gente não canta: não é a circunstância, não. Então a gente mostra que esta paz que temos independe da circunstância, e a Bíblia diz isso mesmo: independe. Depende de quem? De Jesus, que é nossa bendita esperança. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, queremos agradecer porque Jesus é a esperança bendita e que um dia Ele veio e Ele voltará. Senhor, sabemos que tem muitas pessoas que estão ainda desapercebidas, não aceitaram ainda a grande salvação que foi proporcionada pelo Senhor a todos os homens. Ó Deus, bendito Pai, em nome de Jesus pedimos que o Senhor tenha misericórdia. O Senhor já teve. Eles precisam ter misericórdia deles mesmos e correr para o refúgio, para Jesus. Abrir a porta do coração para que Ele venha entrar e fazer morada e fazer essa vida florir, fluir, e possa assim viver numa expectativa bendita, maravilhosa, aguardando aquele momento da tua vida. Oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Se tem alguém do nosso auditório aqui hoje à noite, ou mesmo aqui na nossa transmissão, que gostaria de transferir a confiança hoje à noite, de onde, pastor Soares? De si, de qualquer coisa e ou pessoa. Para quem? Para Jesus Cristo, a nossa esperança, esperança bendita que Ele vem nos buscar. Você gostaria de transferir a confiança para o que Cristo fez na cruz por você e dizer: sim, eu sei que só Ele é o perdoador e salvador, Ele é a minha esperança, eu creio nele e eu abro espaço para Ele na vida, no coração. Quem hoje à noite gostaria de fazer isso, faça. Diga a Ele sinceramente, Ele ouvirá a tua oração, depois nos comunique. Amém? Deus abençoe, fiquemos todos em pé.